Bernard, Humberto está aí, Ana Paula, Tiago. Mas é isso, Wellington. A gente está. E aí, a gente começou no ano passado, segundo semestre, falar desse café com bolo com IA. E temas mais gerais. Esse ano, a gente está fazendo lá toda quinta-feira, porque também assim é difícil encontrar um horário, né? Agrade todo mundo, né? E a gente, esse ano, a gente está numa pegada mais. Assim, por exemplo. Tem alguém lá no Lapig usando o anti-gravity da Google. Fala sobre o anti-gravity. O Tiago, que se formou lá na computação, deve ter sido seu aluno, o Tiago Gonçalves. Tiago, é tanto Tiago que eu não sei se eu vou lembrar. Tiago, rapaz, Mas o Tiago, na semana passada, ele apresentou sobre o NemoClaw. NemoClaw, eu vi o anúncio, Formei no não, tem tanto mestrado. Tiago, tem Ô, Tiago Tiago, também. parabéns, cara. Mas eu não sei se eu lembro. Não, pois é. Mas, enfim, então, a gente está com. E hoje, né? Bom, a gente vai dando aqui uns minutinhos para a turma ir entrando. Mas Claro. também, além de eu ter tido uma questão mais assim, pessoal, que eu percebi que era importante eu estar aqui por perto. O Ronaldo. Você conhece o Ronaldo? Você se conhece o Ronaldo e o Wellington? Ronaldo Garcia, do IME, rapaz. Sim, Ronaldo Garcia. Ele está aqui? Está aqui na. O Ronaldo, toda quinta, ele me pergunta se eu vou estar lá no Lapig, que às vezes eu estou remoto. Ô, Ronaldo, cara, um abraço. Eu vi o nome dele aqui agora, que legal. Boa tarde. Ô, Ronaldo, boa tarde. E aí, hoje eu falei com o Ronaldo cedo. Ronaldo, vamos tomar um café, chegar mais cedo. E aí acabou que eu tive uma situação. Mas, aliás, o Ronaldo, rapaz, nós estamos trazendo. É impressionante como a IA está avançando na matemática, né, Ronaldo? Parece que sim. O Ronaldo está aí já, resolvendo, propondo conjecturas. Que legal. Só o IA me salva. Isabela. Gente, a gente vai dar mais aqui uns minutinhos. Tranquilo. Entrando. E a gente convidei a Patrícia também, está aqui. Maravilha. A ideia, assim, às vezes as pessoas... Eu espalho o convite por dois motivos, né? Claro que a gente quer criar uma discussão rica é o neto do Ronaldo. Mas é interessante que às vezes as pessoas me perguntam: eu posso compartilhar? Deve. Agora, já que a gente está gravando, eu estou, assim, uma das motivações, Wellington, a gente está propondo esse café com bolo, ciência e IA, semanalmente. Semana que vem a gente vai ter um tópico super legal. Tem uma pessoa da IBM que vai falar um pouco dessa visão mais empresarial da IA. Então, a gente vai ter uma programação aí até o final do semestre. Mas a insistência em fazer esse café com bolo, como todos, ou como muita gente, né, eu tenho acompanhado muito essa história da IA e depois eu vou compartilhar com esse grupo aqui. O Vitor, ele fez, está lá no GitHub do Lapig, ele fez uma espécie de régua, tá? Que é assim, olha, começando em novembro de 2022, é lançado o ChatGPT 3.5. E aí eu falei, Vitor, coloca lá... Timeline. É uma timeline do ChatGPT. Aí depois uma timeline das IAs ocidentais, Estados Unidos. E uma timeline do ecossistema que não é americano, que é o chinês. Isso.
E aí o Vitor fez um negócio super bacana, organizou um código, que agora também tudo que você pede lá para o Claude lá fazer, ele já faz o dashboard, faz uma opção de coisa. Mas, enfim, no semestre passado, eu comecei a perceber que está todo mundo, de alguma forma, de uma maneira ou de outra, usando IA, e, em geral, usando de uma maneira que eu considero, às vezes, preocupante, assim, sem uma análise crítica, criativa, Ah, tá. sem Isso. ser dono do problema, sem ter uma base conceitual. Então, eu senti que era Aham. preciso trazer a IA para o LAPIG. Certo. O Vitor, o Tiago, principalmente, estão liderando um esforço para a gente trazer a IA para o LAPIG, em tudo que a gente pensar, que a gente for considerar. E, assim, a gente tem usado muito a IA, mas, enfim, a gente tem que. Essa discussão, eu sinto que ela ainda está ocorrendo de uma maneira muito localizada, não de forma institucional. Tá certo. E, Você já compartilhou isso comigo em outro momento, eu lembro. inclusive, assim, né, eu fico, às vezes, brincando que a gente está deitado em berço esplêndido. Como a gente foi a primeira universidade a ter um bacharelado e a Sim, criar o CEIA, isso. parece que a questão da discussão da IA na universidade está resolvida. Não, não está resolvida. Pois é, não está de maneira alguma, isso. Tá? Até eu falo assim, eu não sei se tem alguém aqui do CEIA, eu falo assim, o CEIA, claro que tem uma preocupação, tem Embrapi, tem toda uma questão de gerar entregas, mas será que a gente não consegue ter um núcleo, não sei, alguma coisa pensando a IA para a universidade, Sim. sabe? O letramento de IA, essa coisa, Em questões também éticas, né, de questões uso, éticas, tudo. né? É, E já passando aí a bola para você, Wellington, aham, até uma das coisas que tem me preocupado é que eu vejo que, por exemplo, o CNPq lançou uma normativa, uhum, não uma normativa, uma questão lançou e tem uma preocupação muito legítima e necessária sobre a integridade acadêmica na uhum, pesquisa, mas aí a IA ela aparece como se a IA, assim, olha, não pode usar isso, ou pode. Aí a Unesp, a Unicamp, a USP lançaram um documento sobre o uso da IA. Mas, uhum. basicamente, o documento que você pega é assim, o que pode, o que não pode, o que tem mais ou menos dúvida. Gente, é claro que essas questões são importantes e relevantes, mas a IA está sendo, por exemplo, eu falei aqui da matemática, cada vez mais sendo usada na matemática, está sendo usada no censuramento remoto. Então, a gente precisa falar das questões éticas sempre, em todos os sentidos, sempre, né? Pode parecer até paradoxal, né? Porque isso deveria ser uma referência que vem com a gente, né, ao longo da nossa formação. Tem que falar de várias preocupações, inclusive as preocupações sociais, os impactos, mas temos que falar o seguinte: como que a gente ajuda pessoas que têm menos oportunidades a acesso a equipamento, como que a gente cria, por exemplo, estimula o letramento em IA e como usar Sim, IA para acelerar ciência, acelerar a produção acadêmica, né? com Enfim, eu certeza. vejo esse lado da discussão. Bom, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai, enfim, passar. Eu quero, em primeiro lugar, obviamente, agradecer muito ao professor Wellington Martins, que não tem participado dos nossos cafés, porque nesse horário ele dá aula, e hoje tinha lá alguma atividade para a Passei turma, uma atividade para os ele alunos. aceitou estar aqui com a gente, e o Wellington tem uma formação, até uma coisa que me preocupa na IA é que, para usar a IA de forma adequada, é importante uma formação densa nas respectivas ciências e disciplinas, uma base conceitual, que é o que o Wellington tem de forma muito densa. O Wellington trabalha com computação paralela, e o Wellington tem muitas preocupações e tem uma postura sempre crítica, está sempre analisando, e aí ele propôs falar de inteligência, paralelismo
e os tais dos Large Language Models, que para a gente é o tal do chat GPT. É isso. Wellington, a bola está com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Tá legal. Bom, primeiro agradecer o convite, Laerte, dizer que é uma honra estar aqui, poder dividir essas ideias com vocês, né? Quero dizer também, assim, eu acompanhei no semestre passado algumas apresentações, né, do Café com Bolo de IA, né? Porque o horário permitia e infelizmente nesse semestre não estou conseguindo. Mas o que me chamou a atenção foi essa preocupação realmente de estar sempre trazendo gente que está trabalhando na fronteira aí do que está surgindo, né? Principalmente em termos de ferramentas, né? E eu, assim como você, me sinto perdido, porque todo dia vem uma nova ferramenta, cara. E ainda bem que os alunos me explicam, às vezes, e tudo, né? Das ferramentas e tudo, e aí eu vou me inteirando dessas novidades, né? Mas aí eu pensei, bom, como é que eu posso contribuir na discussão aqui? Eu pensei em falar um pouquinho da minha área, né, da computação, né, e do paralelismo, né? Eu tenho tanto mestrado quanto doutorado nessa área, né? Aliás, o meu mestrado foi numa máquina paralela Lisp, né, que objetivava a IA simbólica na época, né? Que era com a linguagem Lisp, de processamento de listas e tudo, né? E aí, hoje em dia, a gente tem uma IA que trabalha mais com... Eu vou falar daqui a pouco, né? Mas que trabalha mais com aprendizado, né? E no doutorado eu também trabalhei com processamento paralelo e eu vejo que o paralelismo abriu muitas portas e é o que eu vou tentar mostrar aqui na palestra. E aí, eu dividi em 3 pedaços, daqui a pouco eu compartilho os slides, né? Na última parte, eu vou falar um pouquinho das LLMs, porque são a grande novidade do momento, né? Bom, eu queria compartilhar aqui, então, os slides, Laerte. Eu acho que está liberado para mim. Deixa eu ver aqui. Creio que sim, Wellington. Tá. Vou Assim. tentar pegar aqui e ver se vocês conseguem ver. Sim, maravilha. Legal, agora eu preciso colocar no modo apresentação, né? Tá ali embaixo ali, né? Deixa eu ver. Tá. Beleza. Tá bom para vocês aí? Tá excelente. Perfeito. É bom que a interface do Meet agora permite eu ver aqui vocês enquanto eu mostro os slides. Que ótimo, tá? Bom, então eu preparei a minha fala nessas 3 partes aqui. Dentro de inteligência, falar um pouquinho sobre a minha área, né, computação, e sobre o computador, né, que são coisas diferentes aqui, né, a previsão como sendo fundamental para a inteligência, né. E aí, dentro de paralelismo, mostrar o impacto que o processamento paralelo está tendo, principalmente aí no coração das LLMs, né, essa arquitetura do Transformer e tudo mais. Mas eu acho que, no fundo, eu vou trazer várias questões aqui para a gente discutir depois. Até espero não gastar muito tempo aqui, para a gente ter tempo depois de discutir algumas das questões, né? A última parte, vou falar sobre linguagens, modelos, esse espaço latente, né, que a máquina cria e os agentes, né? E aí fazer um fechamento aqui, né? Bom, pessoal, então começando essa primeira parte, eu vou começar com o Alan Turing, né? Eu comentei com o Laerte, que é do Alan Turing ao Geoffrey Hinton, né? E o interessante é que o Alan Turing, né? Ele, antes da gente ter o computador, né? Ele já definiu o que era computação, né? Então, essa execução de regras, né? De maneira mecânica, né? Então, que a ideia é manipular símbolos, né? Então, até muita gente acha que computação tem tudo a ver com números, mas tem tudo a ver com lógica, né? E a gente é lógico, né? A gente trabalha, o computador trabalha com zeros e uns, mas na verdade são 2 símbolos. Poderia ser verdadeiro, falso e tudo, tá?
Então, com a lógica e manipulando os símbolos, a gente implementa a aritmética e tudo mais, né? Bom, só que para definir uma computação, então, a gente precisa de passos muito bem definidos, né? Que a gente chama de algoritmos, né? Então, uma sequência clara e finita de passos, né? E aqui é importante, né? Para implementar uma função, pessoal. Então, o que o computador faz, ele recebe entradas e essa função, na forma de um algoritmo, produz uma saída, né? E uma coisa interessante aí que o Turing fez, né, que realmente chamou a atenção, é que essa máquina dele é uma máquina universal. Então, ela é capaz de executar qualquer função computável, né? Então, assim, você tem um interpretador universal. Se você definir uma outra máquina através de instruções, ela é capaz de interpretar aquilo e se transformar nessa outra máquina, né? Então, é o jogo da imitação, né? Para quem viu o filme, né, do Turing, né? Por completo, né? Porque ela imita tudo que você consegue colocar ali na forma do algoritmo, né? E aqui eu mostrando o meu celular, né, para lembrar para a gente que o celular é a encarnação disso, né? Então, aqui, no caso, logo depois que o Turing estabeleceu essas ideias, né, a gente teve, então, o John von Neumann, né, outro cara muito importante aqui na nossa área, e também na física, matemática e tudo mais, né? Que de fato implementou essas ideias do Alan Turing, né, numa máquina concreta, né? Então, aí, no caso, o meu celular é uma encarnação da máquina de Turing, seguindo a arquitetura do von Neumann, né? Ele imaginou, então, uma máquina que tivesse dispositivos de entrada e de saída, né? E que ali dentro ela pudesse fazer operações lógicas e aritméticas e guardar isso numa memória, né? A unidade de controle é para você ir buscando as instruções, tá? Então, essa máquina, ela imita a máquina do Turing, que é uma máquina teórica, né? Ela não existe, né? Inclusive, o Turing imaginou uma memória infinita, né? E aqui, quando você constrói um computador, aí você vem com as limitações aqui do mundo real, né? Então, é uma memória finita, alguns dispositivos de entrada, outros de saída e assim por diante, tá? Então, os computadores modernos, eles refletem tudo isso aí que o von Neumann pensou, tá? E uma questão importante é o seguinte, bom, se a ideia é ter uma função ali dentro, como é que da onde que sai essa função, né? Essa função, na maioria das vezes, ao longo dos últimos anos, né, ela saía do próprio ser humano, né? Então, o ser humano imaginava, olha, eu posso executar esses passos aqui na forma de um algoritmo, como se fosse uma receita, né, de bolo, e ao final dessa execução eu vou ter esse resultado, né? Então, essa seria a maneira tradicional de você colocar um programa para rodar nessa máquina, né? E a gente chama de um método dedutivo aí, né? Você tem regras estabelecidas por um programador, um ser humano, né? E a partir dessas regras você deriva resultados, né? Agora, a vertente que está ganhando muita atenção, mas que era muito buscada há muito tempo atrás, era essa vertente que trabalha com indução, né? Então, você fornece dados, fornece o resultado que você deseja a partir desses dados, né? E a máquina, ela vai inferir regras que, de outra maneira, o ser humano teria que dizer quais são, né? Então, toda essa explosão da IA é porque essa vertente do aprendizado por indução, ela começou a funcionar muito bem, e mais para frente eu vou falar o papel da computação paralela nisso aí, né? Tá, eu coloquei um pequeno exemplo aqui para ilustrar esses dois tipos de alimentar a máquina com uma função, né? Aqui no topo, no canto superior direito, eu teria, então, uma função obtida por um humano, e a função é para resolver o seguinte problema.
dá para passear com o meu pet hoje ou não? E baseado no tempo, né? Se o tempo está ensolarado, se está nublado, se está chuvoso, né? Se a umidade está alta ou baixa e se o vento está forte ou fraco, tá certo? Então, no canto superior direito, eu poderia ter uma solução já pronta que o ser humano já colocou. E aqui na parte de baixo, na parte esquerda, eu tenho uma tabela. Eu posso escrever um programa que analisa essa tabela e cria essa estrutura aqui, que é em forma de uma árvore invertida, né? Que a gente chama de árvore. Ela está de cabeça para baixo, mas é uma árvore, né? Uma árvore de decisão. Então, você analisando, você não, no caso, a função de aprendizado, analisando essa tabela, pode chegar a essa árvore de decisão. E mais tarde você pode usar essa árvore de decisão para, dado o tempo atual, você saber se dá para sair com o pet ou não, tá certo? Então, reforçando, em cima é dedução, embaixo é indução, e em cima tem o ser humano criando as regras, embaixo tem a máquina deduzindo as regras. Então, aqui já está uma grande diferença, porque a gente conhece a máquina como executando as instruções que a gente manda ela executar, né? Agora não, ela vai estar executando as instruções que ela criou. Então é uma mudança de paradigma muito grande, né? Não é à toa que a IA atual, com os LLMs e tudo mais, né? Ela vai alucinar e tudo mais, né? Bom, essa função que dado uma base de dados, né, que é essa tabela, me gera uma função outra, que seria a árvore de decisão, ela pode ser de vários tipos, tá? Eu vou mostrar algumas aqui nessa tabela, tá? Engraçado, para mim não passou. Ah, agora passou, tá. Então aqui são vários estilos, né, de funções de aprendizado, né? Eu estou chamando aqui de algoritmos para aprender funções a partir dos dados, né? Então, cada linha tem um dataset diferente, dataset 1, 2 e 3, e nas colunas eu tenho várias abordagens ou vários algoritmos. E a tarefa, nesse caso, que está sendo feita, da função, ela está tentando dividir os pontos vermelhos dos pontos azuis. É um classificador nesse caso, tá? Então, isso pode ser feito com o algoritmo de Nearest Neighbors, que são os vizinhos mais próximos, né? O KNN e tudo mais. Naive Bayes também é uma outra abordagem estatística, né? SVM também, com esse kernel RBF aí. As árvores de decisão, que a gente viu no exemplo de sair com o pet, né? Conjunto de árvores de decisão, que é a floresta aleatória, redes neurais. Então, tem vários estilos, tá? De algoritmos aprendizes, vamos dizer assim, né? O que esses algoritmos fazem? Você dá um dataset para eles, eles analisam aquele dataset e, a partir da análise, eles criam regras. Esse conjunto de regras vai ser minha função aprendida pela máquina. Então, ao invés de eu escrever o programa, a máquina aprende as regras e determina a função, né? Bom, destas abordagens aí, por exemplo, Random Forest, né, que eu até sei que vocês usam ainda aí no LaPIG com frequência, né? Ela é muito efetiva, muito boa, é um aprendiz muito bom, mas tanto árvore de decisão como floresta aleatória, e até um pouco os outros aqui, né, são algoritmos de aprendizado que trabalham muito bem com dados tabulares. Você tem uma tabela onde as colunas não têm a ver uma com a outra, né? Isso é diferente, por exemplo, quando você está analisando uma imagem, ou uma fala, ou uma escrita, onde você tem uma certa localidade de dados, né? Então, se eu pego um pedaço de uma imagem, se eu pego um pixel de uma imagem,
os pixels vizinhos muito provavelmente vão ser parecidos com aquele, né? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Para trabalhar com dados não tabulares, e principalmente dados composicionais, frutos de dispositivos de entrada e saída sensoriais, né? Então, você está falando, você está filmando, né? Ou tirando uma foto, né? A rede neural, ela se mostrou muito bem para esse tipo de abordagem, né? E, no fundo, a rede neural, ela é também, né, uma maneira de você aprender, mas é mais do que isso, ela aprende qualquer função, os outros também, tá? Com exceção do Naive Bayes, que você teria que fazer modificações, os outros são aproximadores universais também, mas a rede neural, ela é um aproximador universal que você pode construir em camadas, né? Construindo abstrações cada vez maiores, né? Então, isso aí chamou muita atenção do pessoal, né? Então, quem já viu esse teorema aí do aproximador universal sabe que, sei lá, você poderia ter uma rede com uma camada só do meio que dá para fazer isso. Mas quando você tem várias camadas, né, você precisa de usar menos recursos e consegue fazer o ajuste dessa função de maneira mais soft, né, mais suave, né? E aí, lembrando o seguinte, que aqui a gente já está falando, então, numa estratégia de, dado um conjunto de dados, obter uma função aproximada, né? Porque, veja bem, tem algumas tarefas que a gente quer resolver, que a gente até resolve, por exemplo, eu quero reconhecer o rosto de alguém no meio de uma multidão, né? A gente faz isso automaticamente, mas a gente não consegue escrever um algoritmo que faça isso e que seja eficiente, né? Por quê? Porque a pessoa pode estar de óculos, de chapéu, a iluminação pode estar batendo mais ou menos, tem uma série de restrições que tornam a escrita por parte do humano para esse tipo de dado muito complicado, né? Então, a rede neural, sendo um aproximador universal de função, ela conseguiu dar boas aproximações para vários desses problemas que a gente tinha muito interesse, né? Porque trabalham com dados sensoriais, né? Tá? E o que uma rede dessa faz? Bom, aqui em cima tem um neurônio artificial, né? É uma função, novamente, né? Então, tudo é função. Então, você tem entrada e tem saída, né? Então, por exemplo, eu acho que muita gente aí já usou, por exemplo, uma regressão linear, né? Uma regressão linear simples ou múltipla, né? Mas aqui você tem um componente que é não linear também, uma função de ativação, né? Então, quando você junta vários desses neurônios artificiais e conecta e coloca em camadas, né? Você consegue aproximar bem qualquer função, tá? Só que o que a gente quer aproximar, muitas vezes, depende de muitas dimensões, né? Então, isso aí vai ficar um problema difícil que eu vou explicar mais para frente, tá? Bom, quando você junta vários neurônios artificiais, criando essa sequência de camadas, né? Em linhas gerais, como é que é o treinamento? Como é que ela deriva as regras, né? As regras vão ser refletidas pelos pesos, que são essas flechinhas que ligam, que tem o W1 e W2 ali, né? Tá? Então, como é que você faz? Você coloca dados na entrada, e esses dados vão fluir até a saída, e aí você compara a saída que saiu com a saída que você quer que tenha saído. E aí você calcula a diferença e propaga para trás, né, um algoritmo de retropropagação, você vai corrigindo para que aquele sinal de entrada produza um sinal de saída parecido com aquele que você queria, né? Então, essas redes neurais deram muito certo e, hoje em dia, grande parte aí dos LLMs todos, né? Mas a IA tem usado muito, né, essa abordagem, né? E por estar usando essa abordagem, a gente fala agora que essas soluções de IA, elas são mais
cultivadas do que projetadas, entendeu? Porque ela é capaz de aproximar a função que você quer, só que você não sabe exatamente como que ela fez isso. Então, por exemplo, elas buscam minimizar esse erro lá no final, entendeu? Sempre minimizar o erro. Então, eu coloquei aqui para me lembrar de uma rede neural dessa que foi treinada para discernir entre fotos de lobo e fotos de cachorro. E a rede conseguiu uma acurácia muito boa, ela praticamente não errava, tá? E eles foram investigar aonde na imagem que a rede prestava atenção para discernir o lobo do cachorro, e eles viram que era no fundo da imagem e não no animal propriamente dito, tá? Então, isso mostra que às vezes a gente não sabe o que a rede está fazendo, né? Porque ela está pegando o caminho mais curto para resolver o problema, né? Ou, por exemplo, se você pegar um texto e querer classificar esse texto, se esse texto tiver uma variável bem discriminativa, como algo escrito em latim, pode ser que a rede já, é um texto jurídico, né? Então, ela pode errar por causa dessas coisas, né? E a interpretação é muito difícil. Está tendo muita experiência de pesquisa nessa área para ver se consegue uma interpretação melhor. O pessoal praticamente vira um neurocientista digital, porque eles conseguem navegar numa rede de várias camadas, né? E conseguir saber quais partes que estão ligando quando a rede está resolvendo um determinado problema, né? Então, a gente está progredindo nisso aí, mas ainda está longe de saber exatamente o que ela está fazendo lá embaixo, nos detalhes, né? Então, não é mais uma engenharia ali, né? Não é uma coisa exata, é uma coisa, como eu falei, não é projetada, é mais cultivado, né? Bom, e aí, nesse contexto, né, de você ter que ter uma função para resolver um problema, né, o Turing, que propôs essa execução universal de funções, né, ele pensou, bom, será que as máquinas não podem pensar, né? Será que não existe uma função que permita à máquina se comportar como um ser humano, né? Ele criou lá o teste de Turing, né, onde você, a princípio, não sabe se você está falando com a máquina ou com um ser humano, né? E aí você tem que discernir se é um ou se é outro, né? E hoje em dia, dependendo do contexto, né, as IAs já conseguem enganar muita gente, né, nesse sentido, né? Bom, finalizando esse primeiro módulo e chegando finalmente na inteligência, que eu estou chamando de maquínica aqui, né? Eu estou vendo, então, que essa máquina que executa funções, se ela conseguir executar uma função que transforma a informação do momento presente, levando em conta a memória que ela já tem e o contexto atual, se ela conseguir prever o que vem depois, né? Isso aí seria um tipo de inteligência que seria muito útil para a gente, como já está sendo no caso dos LLMs, né? Que o que eles fazem é prever a próxima palavra, né? Então, esse é o tipo de inteligência que eu estou falando aqui, porque, na verdade, tem várias definições, né, para isso, então eu estou me atendo a essa aqui. Bom, Laerte, eu não sei se você coloca perguntas só no final, ou se o pessoal quiser me interromper, como é que é? Bom, eu acho que está bem tranquilo, Wellington, Tá. mas se alguém tiver assim, alguma dúvida assim, cruel, que quer aproveitar aquele momento, Tá. à vontade. Mas o ideal é a gente conseguir finalizar a sua exposição para a gente conseguir ter um debate, né? Tem Tá várias bom. coisas aí interessantes. Obrigado. Beleza, tá ótimo, então. Então, a gente já vai para a segunda parte, agora eu vou falar do paralelismo, né, e das suas utilizações aqui na área, né? Bom, pessoal, isso aqui, deixa eu ver, está demorando a passar para mim, eu acho que para vocês já está aí, né? É a capa de um livro dos anos 80, que é considerada a Bíblia do pessoal de redes neurais, né? Do paradigma conexionista, né? E
o título, né? No título a gente tem paralelismo. Será por quê, hein? Processamento paralelo distribuído, né? E olha quem organizou e quem tem vários artigos aí. É o Geoffrey Hinton, tá? Então, Prêmio Nobel de Física, né, de Nobel de 2024. Física e o prêmio Alan Turing, né? Alan Turing, Que é, 2015, né? que é como se fosse o Nobel da computação, né? Cara, fantástico, assim. Então, o Hinton e outros, né? Eles já viram que, olha, essa estratégia de indução com redes neurais, ela pode funcionar, mas como ela é inspirada, né, no nosso cérebro, e a gente vê que o nosso cérebro funciona com os neurônios tudo de uma vez, né? Eles acreditavam, né, e estavam certos, né, que você tinha que ter um processamento paralelo. Então, eles, na verdade, assim, eles fizeram um manifesto contra a arquitetura do von Neumann, que foi muito útil durante vários anos, né? Mas a arquitetura do von Neumann é uma coisa por vez, assim como a máquina de Turing, né? Tá? Não é várias fitas nem nada, né? Então, eles falaram, ó, a gente teria que avançar no processamento paralelo para ter boas implementações de redes neurais, né? E para ser capaz de trabalhar com esses dados não tabulares, né? Como e sensoriais, como imagens, sons, textos, né? Para que a gente possa também, a partir daí, aprender o que é mais importante nesses dados. Então, uma coisa interessante, né, das redes neurais é que, ao passar o dado e corrigir lá, vir corrigindo de trás para frente, né, você vai verificando o que é mais importante nesses dados, ou seja, você automaticamente determina quais são os principais atributos, né? E isso vai acrescendo à medida que você avança nas camadas da rede, né? Então, primeiro, essa estratégia, né, da rede neural consegue identificar padrões mais simples, como pequenas retas e tudo mais. Depois, numa camada mais posterior, ele já consegue ver que esses objetos menores formam objetos maiores e assim por diante, de maneira composicional, né? Como de fato as redes funcionam hoje, né? Tá? Bom, essa história do processamento paralelo, como talvez muita gente aqui não conheça, né? Ela dá origem a um tipo de computação que envolve cooperação também. Então, é uma cooperação onde você tem atividades locais que vão se combinando para gerar uma atividade final, né? E aqui, eu estou colocando à esquerda aqui a imagem do voo dos pássaros em V, né? Para lembrar que a própria natureza já mostra para a gente as vantagens, né? De você cooperar uns com os outros, né? E no caso da computação aqui, você tem o problema de soma de elementos de um vetor, que tradicionalmente é feita sequencialmente, né? Você pode pensar em fazer com uma estrutura que não é linear, ela é uma árvore, né? E aqui essa árvore permite, então, você ir fazendo operações com somas parciais que, à medida que você avança, você consegue chegar no resultado final, né? Então, normalmente, você gasta um tempo proporcional ao número de números, né? No modelo sequencial, né? Que seria linear. Aqui, se você tiver núcleos disponíveis, né? Você pode ter uma solução que é logarítmica, né? Que é uma função que cresce bem mais lentamente, né? Então, é muito mais rápido, né? Tá? Então, a computação paralela traz novas estruturas de dados, traz essa ideia de atuação local e cooperação, né? Para a solução de problemas dos mais diversos, né? Eu venho trabalhando nessa área já há um bom tempo, né? Mas aqui eu fiz questão de colocar aqui, Laerte, porque eu até citei o livro para você, né? Que recentemente um pesquisador da Google, o Blaise ele criou um ambiente de vida digital
onde no início não tinha nada, só a capacidade só um monte de instruções, que não formavam um programa nenhum, né? Mas, à medida que o tempo passava, né, e você ia executando essas instruções, você tende a ter programas que se autorreplicam, cara, e isso é de forma totalmente espontânea. Eu até consegui reproduzir os experimentos dele aqui, usando o GPU e tudo, né? É fantástico, como no início você não tem nada, e depois acontece esse paralelismo, né, com a simbiose, né, um ajudando o outro, né? E aí eles começam a criar um programa que faz a cópia dele mesmo, que é a ideia da vida, né, através do DNA, né? Então ele está estudando essas coisas para ver se a gente teria pistas, né? Não como a vida evolui, mas como que ela é criada a partir do nada, né? Porque essa primeira pergunta o Darwin já respondeu, né? Mas da onde começa tudo, né? E aí ele coloca aqui o DNA como uma fita de instruções, né? Você tem que ter um construtor universal, que no caso, ao invés de ser a máquina de Turing, é um ribossomo, né? Que lê esse código, né? E você tem que também saber copiar essa fita toda, que é o DNA polimerase, né? Então, eu achei essas ideias muito legais e elas só estão vindo à tona graças a essa ideia de paralelismo, né? Fiz questão de colocar aqui. Bom, mas voltando, como é que a gente pega a arquitetura de von Neumann e transforma numa arquitetura paralela, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que foi a evolução do computador tradicional, né, que é da arquitetura de von Neumann, para um computador paralelo, né? Então aqui do lado esquerdo a gente tem, do lado mais esquerdo ainda, a memória. E aí, em laranja, amarelo e azul aqui, você tem uma seta lá de cima, onde você busca instruções, decodifica, executa, e para executar, você pode ter acesso a esse contexto aqui, e também guardar o resultado lá, se quiser, ou escrever na memória, né? Então, essa seria, assim, em linhas gerais, a arquitetura do von Neumann, né? É lógico que você pode ter pipeline, ter cache, execução fora de ordem, um monte de coisa aqui que melhorou um pouco o desempenho, né? Mas o que o pessoal viu é o seguinte, bom, se essa unidade de execução pudesse ser quebrada, como eu estou mostrando no lado direito, eu consigo agora fazer 8 coisas simultaneamente ao invés de uma, tá? E isso aqui, na verdade, foi a evolução das GPUs, tá? Porque a GPU tem que resolver um problema que é um pipeline gráfico que envolve você ter uma série de objetos que mais tarde vão ser projetados na tela do computador, né? Então, tudo ali é matemática, né? E aí, no final, você gera os pixels e pinta tudo ali, né? E aí, com esse tipo de arquitetura aqui, eles conseguiam, então, fazer os shaders lá das GPUs, né? Trabalhar bem mais rápido, né? E a NVIDIA foi além, ela pegou essa arquitetura com 8 núcleos aqui, né, que eu coloquei, e replicou. Então, isso aqui, em linhas gerais, é uma GPU moderna, tá? Você tem vários multiprocessadores desses aqui, tá? Que acessam uma grande memória global. Tem memória compartilhada lá em cima também, né? Então, isso aqui, na minha disciplina de computação paralela, talvez tenha algum aluno aqui, eu ensino como programar isso aqui. Veja que você agora já tem, deixa eu ver aqui quantos eu coloquei, eu acho que já tem 64 núcleos. Cada núcleo é esse laranjinha pequeno aqui, tem 8 por multiprocessador, né? E tem 8 no total aqui, 64, né? Tá? Então, assim, agora a gente tem arquitetura paralela, a gente pode usá-la para resolver problemas de forma mais rápida e de forma cooperativa, né? A NVIDIA também, como eu trabalho com essas GPUs desde 2008, pessoal, eu acompanhei tudo isso, né? E eu também tenho parceria com a NVIDIA desde 2008, por aí, né? Eles dando palestras,
Depois a gente montou um centro de ensino CUDA aqui na UFG, eles fizeram doação de placas e tudo mais, né? Então a NVIDIA percebeu que essa arquitetura, que permite uma alta vazão de instruções, que ela não precisaria ficar presa ao processamento gráfico, que era a aplicação principal da NVIDIA, né? E eles criaram a arquitetura CUDA, que é de propósito geral, não é de propósito específico como aplicações gráficas, né? E esse negócio começou a dar muito certo, né? Até que alguém usou essa GPU para programar uma rede neural profunda, né, em camadas, e ganhou aquele concurso do ImageNet, tá? Que é um concurso para ver quem consegue um modelo que consegue classificar melhor os objetos das imagens, tá? Então, isso aí chamou muita atenção de todo mundo, né? Porque, poxa, então quer dizer que agora eu posso trabalhar com indução, usando redes de várias camadas, e eu consigo treinar isso, tá? Na época o cara usou, acho que, não sei se foi 2 ou 4 GTX, tá? E conseguiu treinar a rede neural em alguns dias, acho que 6 dias ou uma semana, não sei, tá? E baixou o erro que a gente calcula a acurácia, né? O quão bom que você está acertando, né? Ele baixou o erro em 10%. Aí pronto, a partir daí, todo mundo começou a usar GPUs e a NVIDIA viu logo a oportunidade, né, de estar apoiando todo esse movimento aí da inteligência artificial usando redes neurais, né? Tá? Bom, de cara, né, uma rede que mais tarde foi proposta, né, foi o Transformer, né, que é o coração das LLMs, né, e o Transformer permite você analisar textos onde a palavra ela é representada por um vetor e eu consigo comparar todas com todas, né, então é um que eles chamam de um mecanismo de alta tensão, né. Eu quero saber qual vetor que é parecido com qual, né? Esses vetores são os famosos embeddings, né? E os embeddings você consegue treinando uma rede também, né? Onde sempre que uma palavra aparece próxima da outra, o vetor dela vai ficando mais parecido, né? Então, os embeddings são representações que carregam uma semântica, né? Então, são representações vetoriais de palavras que, por serem parecidas, aparecem sempre no mesmo contexto, né? Não parecidas sintaticamente, tá? Elas são palavras que aparecem juntas, né? Então, ele consegue colocar isso num espaço multidimensional, né? Porque imagina, pessoal, trabalhar com texto, você está trabalhando com um vocabulário de mais de 100 mil palavras por aí, né? Então, assim, lembra daquele exemplo de levar o pet para passear? Eram 3 variáveis, né? Era dimensão 3. Aqui não, estamos falando de 100 mil palavras, né? Que você trabalhar com altíssimas dimensões em redes neurais é bem complicado, então os embeddings são uma forma compacta, né? De você trabalhar com alta dimensão, né? O que a rede faz, na verdade, ela compacta esses dados, assim, em linhas gerais, né? Tá? E aí, isso permitiu a gente trabalhar com texto, não lendo uma palavra por vez, mas lendo de uma vez só, graças ao paralelismo, né? Porque isso podia ser feito relativamente rápido, né? Essa matriz está mostrando que onde tem vermelho aí, mais vermelho, é porque as palavras são parecidas, ou idênticas, no caso da diagonal principal, né? Mas, por exemplo, trem com estação tem um peso 0,8, né, sendo o máximo 1, né? Então, quase sempre que tem trem, tem estação também, né? Então, coisas desse tipo, tá? Esse tipo de análise permitiu com que esses embeddings, né, essas representações mais compactadas, mais ainda vetoriais, né, de dimensão menor, mas ainda grande, né, permitiu com que você aprimorasse o contexto associado às palavras, né? Porque se você pega uma palavra igual banco, pode ser um local para sentar ou uma instituição financeira, né? Então, ele consegue discernir essas coisas, tá? Porque ele consegue a informação textual, né?
Tá, deixa eu passar aqui. Bom, o paralelismo também tem sido muito usado no âmbito de LLMs, né? Para o próprio treinamento das LLMs, né? Então, quando o modelo cabe na GPU, você bota cada GPU com o modelo inteirinho. E aí dá um pedaço dos dados para cada um e elas vão treinando e depois você junta tudo. Tá? É chamado paralelismo de dados, né? E também você pode, se não couber tudo na GPU, o modelo todo, né, a rede toda, né, você pode, então, dividir a rede em camadas ou em fatias, né, tá? E aí ir analisando ou por camadas ou por fatias, tá? Vou passar um pouquinho rápido aqui, que eu acho que eu demorei muito depois, mas se alguém quiser depois dos slides, é só me falar, tá? Beleza. Uma coisa legal também, pessoal, é o seguinte, eles notaram que como as GPUs permitiam, com esse poder, né, da computação paralela, permitiam você trabalhar com redes muito grandes, eles viram o seguinte, quando a rede tinha, por exemplo, aqui à esquerda, 62 bilhões de parâmetros, os parâmetros são aqueles pesos entre aquelas arestas da rede que eu mostrei, o W1, o W2, né? Quando você tinha 62 bilhões de parâmetros, a rede começava a apresentar algum entendimento de linguagem, sabia responder alguma pergunta que fazia sentido, começava a saber a resumir. E eles notaram o seguinte: bom, mas e aí? Se eu tiver dados o suficiente e poder computacional, né? E aí eu vou frisar o seguinte: é importante os dois, tá? Quer dizer, tanto o poder computacional quanto os dados, porque trabalhar, por exemplo, com texto de altíssima dimensão, você precisa de muitos dados para conseguir, porque os dados estão tudo afastados em alta dimensão, né? Então, a rede vai diminuindo a dimensão, né? Ela tem os codificadores e os decodificadores, né? E aí você consegue atuar, né, em dimensões menores, né? Isso aqui foi até, de certo modo, inspirado com os estudos de rede convolucional, que você também vai pegando partes da imagem, né? Só que no caso de texto é mais complicado, pessoal, porque quando você pega um texto, uma palavra não tem a ver com a outra que está do lado dela, muitas vezes, né? Então, por isso que o Transformer foi importante, porque ele foi levando para as camadas posteriores aquilo que tinha a ver um com o outro, né? Igual na imagem é mais fácil. Um pixel tem a ver com os pixels em volta, mas no texto não é assim. Uma palavra pode estar ligada com outra lá na frente, e a rede está conseguindo aprender essas coisas. Então, aqui com 540 bilhões de parâmetros, a rede já mostrava habilidades iniciais aí também, um pouco mais sofisticadas de raciocínio, de diálogo e compreensão, né? Então, veja que essas capacidades emergentes, elas foram surgindo à medida que a gente conseguiu lidar com mais dados e com mais computação para treinar o modelo, né? Aqui eu vou colocar uma curiosidade, olha o nível de contexto que as redes já estão conseguindo entender. Olha essa frase aqui, eu suspeito que você duvide, que eu entenda, que ela acredita, que ele quer, que eu pense que eles estão apaixonados. A gente se perde nisso aqui, né? E a rede, com essas arquiteturas do Transformer, né? Ela vai seguindo essas coisas e ela consegue vários níveis de profundidade, né? Então, é fantástico. E aí, o que a gente vê é o seguinte, que hoje em dia, né, como a rede vai gerando texto, uma palavra atrás da outra, né, as pessoas querem minimizar isso, né? E aí falam, não, mas a rede, ela só prevê a próxima palavra, né? Mas, olha, um jogador de xadrez, ele só prevê o próximo lance, né? Só que para fazer isso, ele está pensando lá na frente, entendeu? E a rede realmente ela pensa lá na frente, porque ela atua num espaço latente, né, que eu vou comentar rapidamente, né, onde você não tem mais palavras, você tem conceitos ali, né? Então ela já está bem esperta, né, para atuar aqui no caso com texto, né?
Opa, peraí, agora vamos para a parte final, aí daqui a pouco a gente abre para discussão. Bom, aí eu vou falar então rapidamente sobre linguagem, modelos, esse espaço latente, os agentes e tudo mais, né? Bom, a linguagem, pessoal, é o nosso veículo aí para transmitir conhecimento, né? Então, opa, eu passei mais uma, né? Então, saber trabalhar com linguagem abre as portas, né, para todo o nosso conhecimento, né? Então, isso é muito importante, né? E aí, as pesquisas na área de modelos de linguagem, né, começaram com modelos bem simples, né, para você saber a probabilidade da próxima palavra ou a probabilidade de uma determinada frase pertencer àquela língua, né? Então, eles começaram com esses n-gramas, que era tipo uma tabela que você tinha duas palavras. Quantas vezes cada sequência de duas palavras aparecia? Que eles chamavam de bigrams. Ou três palavras, tá? Quantas vezes aparecia? Então, você ia analisando o texto, sempre que tinha duas palavras, você ia na sua tabela, pegava a terceira, né? Você começava a gerar texto que fazia sentido, mas você acaba memorizando o texto. Você não é capaz de criar coisa nova. E com os embeddings, né, os embeddings e os transformers, a gente foi capaz de criar coisa nova, porque quando eu estou gerando a próxima palavra, né, se o meu contexto é eu vou tomar café, né, a palavra chá está ali perto, entendeu? Então ele pode achar chá também, né? Então todo esse contexto é muito rico para conseguir lidar, então, com a geração criativa aqui de textos, né, que é o que as redes já estão fazendo, né? Tá? E aqui esse diagrama que eu coloquei à direita, para a gente ter uma ideia, né, do que acontece aqui do início ao fim, né? Então, na verdade, você tem duas fases. Uma fase você treina a rede para ter sua função, né? A sua função, o que ela faz? Ela, dado um texto inicial, ela te dá a próxima palavra, né? Então, você primeiro treina a rede, né, com muitos dados e paralelismo, e depois você usa a rede, né? Então, é a parte de inferência, né? Então, você tem que pegar o texto e quebrar em tokens. Eu estou aqui aproximando por palavra, mas não é necessariamente palavra, tá? Mas são pequenos trechos de caracteres, né? E esses tokens você, então, associa a vetores, que são os embeddings, né? Com a arquitetura Transformer, você, então, alimenta isso com o contexto, tornando essa representação vetorial muito mais rica, tá? Só uma E, por dúvida. fim, a previsão. Pode falar. Desculpa, Wellington. Nessa geração dos embeddings, Tá. essa ideia de self-attention já está sendo considerada, não é isso? Nos embeddings, não necessariamente. Você pode criar embeddings por fora também, né? Mas, hoje em dia, você tem razão. As redes já fazem tudo junto. End-to-end. Ponta a ponta. Tá. Já fazem. Porque assim, essa ideia do embedding, que é você ter uma representação numérica. Vetorial. Numérica vetorial, isso. Uma representação vetorial e você ter valores associados a esse vetor, que são as dimensões desse embedding. Uhum. Assim, por exemplo, a palavra trem. Vamos supor que trem fosse um token. Certo. Esse token, por si só, não vira um embedding. Eu tenho que trazer a ideia de proximidade com estação, com trilho, não é isso? Talvez hoje em dia o pessoal entenda assim, Laerte, mas assim, eu trabalhei com embed, inclusive sem usar rede neural, e são vetores, entendeu? Você parte de um vetor maior, mas você associa um vetor menor e vai correndo e vai lendo um monte de texto. E cada vez que aparece uma palavra parecida com a outra, você vai juntando os vetores. Entendeu? Só que aí você gera um embedding estático. O que você está falando é de um embedding dinâmico, é com o contexto já. Que é onde entra o transformer. Que é quando entra o transformer, exatamente. Tem razão. Uma visão mais moderna, está certinho. É isso mesmo. Tá legal. Tá. Então,
esse espaço latente é que é fantástico, pessoal, porque a rede, como eu falei, você vai trabalhando em camadas e essas camadas, elas são, elas são representações mais abstratas daquele dado, entendeu? É como se você estivesse fazendo uma redução de dimensionalidade, tipo um PCA aí a cada passada, mas bem mais sofisticado, né? Tá? E como você vai criando nas redes mais modernas, aí você tem razão, Laerte, como você vai criando essa representação vetorial de embedding já com o contexto, você vai gerando esse espaço latente que tem tudo, ele reflete todo o texto que você deu para ele de treinamento, entendeu? Então, por exemplo, uma frase que não faz sentido, ela não vai estar com alta probabilidade nesse espaço latente, entendeu? Mas todas as frases que fazem sentido vão estar num espaço até que eles chamam de manifolds. Seria uma projeção de todas as frases que fazem sentido de acordo com os textos que ele leu. Talvez para fazer uma comparação assim, se não fosse texto, se fosse imagem, pega só imagem de rosto de pessoa, tá? Tá, as pessoas são diferentes, mas eu vou ter um conjunto de pixels muito parecido para as pessoas, para as fotos do rosto das pessoas, entendeu? Então, tem muitos pixels ali que praticamente não vão mudar muito de valor, né? Então, de forma semelhante, no texto, eu também, nesse espaço latente, eu vou ter, eu consigo achar, né, sequências de palavras que fazem sentido, visto que eu treinei a rede com esse monte de texto. Tá. Então, uma comparação que eu gosto de fazer, porque é muito texto, né? A LLM, na verdade, gente, ela engoliu a internet inteira. Então é o seguinte, é como se você tivesse uma sopa, né? A internet fosse uma sopa, né? E o que a rede aprendeu, que é o modelo, é um cubo desse de caldo quinora aí da vida, né? Tá certo? Porque ali você não tem o texto, mas você tem todas as regras que permitem você criar um texto. Então, é como se tivesse esse cubo, né, de caldo quinora aí, e o seu prompt fosse adicionar água, né, e obter diferentes estilos de sopa aí, né, dependendo do seu prompt, né. Então, eu achei essa analogia bem interessante aqui, né, tá? Bom, a alucinação aparece de qualquer maneira, né? É um método de indução, as regras, a máquina que aprende, né? Mas o pessoal fala muito, né? Nossa, a rede errou por uma besteira, né? Então eu botei essas questões aqui para ver se vocês acertam ou não. Eu queria que vocês gastassem uns minutinhos aqui para me responder. Eu vou mostrar o slide com as respostas em seguida, mas não precisa me falar a sua resposta, tá? Mas pensa um pouquinho em cada problema aí. Bom, talvez começar pela imagem, né? Porque, cara, eu não estou vendo 4 faixas horizontais aqui, mas elas estão lá, o nosso olho nos engana, entendeu? Eu vou mostrar na próxima imagem que elas estão lá, tá? E pensando rapidamente sobre esses probleminhas aqui, a gente acaba errando. Então, as respostas são essas aqui. Não sei se vocês acertaram, tá? Mas, cara, é incrível como a gente pode se enganar também. E quando a gente se engana, né, a gente alucina também, né, porque a gente quer já emendar o padrão, né, e dar uma resposta rápida, né? A gente fala, mas eu estava distraído e tudo mais, né?
Então, a rede tem suas alucinações também, que a gente está tentando diminuir, né? Mas nós temos também momentos de alucinação aí, tá? Podia ter feito uma enquete aqui para saber as respostas, né? Mas vamos lá. Vou passar adiante aqui. Bom, mas de qualquer maneira, apesar de alucinar, pessoal, as LLMs têm sido muito úteis no nosso dia a dia, tá? Elas realmente apresentam esses erros factuais aí em até 20%, né? Tá? Mas elas já estão aumentando Bom, talvez isso aqui seja questionável, né? Mas permite a gente fazer várias tarefas mais rapidamente, né? Esses dados eu peguei da internet, talvez seja alucinação já, né? E superam a marca aí de 80% a 90% de precisão em vários exames, né? De diferentes áreas, tá? E atuam como assistentes para a gente mesmo, né? Antigamente a gente falava, você já deu um Google nisso? Hoje em dia você já perguntou para IA? Porque eu acho que no futuro, se for até num profissional, ele vai querer, é lógico, ele vai querer o diagnóstico, né, do profissional. Mas ele vai falar, você já olhou a IA? O que ela fala sobre isso? Talvez as pessoas demandem isso, né? Então, assim, apesar... Porque essa é uma das críticas das LLMs, né, pessoal? É que ela trabalha com o texto, né? Ela não trabalha com o mundo real, né? Então, é como se fosse o mito da caverna, né? Ela só vê a sombra. E a sombra é o texto. Mas, a partir disso aí, ela está conseguindo criar textos bem criativos, né? Assim, mas talvez, e ainda bem, né? Não tão criativos, né? Como a criatividade humana, por exemplo, né? No caso dos poetas, né? Que a poesia ela fala o que não foi dito, né? Então ela emerge do silêncio, da falha da linguagem, né? Ruptura do signo, da metáfora imprevista, né? Então ela é lógico que faz alguma poesia, né? Mas aquilo não está refletindo a subjetividade de ninguém, né? Então assim, eu acho que mais do que a obra em si, né? É o que leva alguém a produzir a obra, né? Isso é que é ser humano, né? Então, o conteúdo ela gera, né? Tá? Só um Mas... comentário, Wellington. Oi? Assim, praticamente a cada slide eu fico pensando numa linha de discussão, né? Mas com esse avanço todo, e É, vou deixar para você concluir, mas assim, a gente, eu falo e vou falar de mim, né? Eu me surpreendo dá para com entender. a criatividade, né? Assim, mas enfim, vamos lá. Tá, vamos lá. Porque, cara, eles fizeram alguns testes e quando o pessoal que fazia os prompts criava um prompt poético, a LLM se perdia todinha, porque aquilo é a falha da linguagem, entendeu? Então o pessoal está questionando, né? Seriam os poetas os novos hackers, né? Quer dizer, eu achei interessante isso aqui para colocar. Boa. Legal. Bom, estamos terminando aqui, pessoal. Aí a gente já fala. Aqui eu vou passar rapidinho, né? Só deixar claro para vocês que tem os LLMs públicos, né? E olha, eu falei que o LLM engoliu a internet, mas a internet talvez seja aí, segundo estimativas, em torno de 5% da informação digital que a gente tem no mundo. O resto está tudo atrás, né, nas empresas e tudo, são informações que a gente não consegue acessar, né, tá certo? E o que o pessoal está fazendo hoje em dia, até eu estou trabalhando num projeto que é assim, né? É você tentar verticalizar essa rede que tem um conhecimento mais horizontal, né? Então, a gente está trabalhando com uma empresa lá de Campinas, né, que está desenvolvendo um LLM só para a área jurídica, por exemplo. E português, né? E o ordenamento jurídico é diferente, né? Então, assim,
você tem que ajustar muita coisa aí para fazer isso, né? Tá? Bom, a outra coisa que avançou bem aí nos últimos anos, né, pessoal, é conseguir induzir raciocínio nos LLMs, né? Então você tem essa cadeia de pensamento, né? Mas além da cadeia de pensamento, a gente pode aplicar paralelismo em outra instância ainda, que é o seguinte, esse chamado self-consistency, né? Uma autoconsistência aí, e também nessa árvore de pensamento, né? Então, a rede cria várias possibilidades de resposta e depois analisa e pega melhor. Né? Então, é bem interessante como eles estão avançando nisso aí, porque antigamente a gente fazia uma pergunta e ele já respondia. Agora, dependendo da pergunta, ele fala thinking, pensando, né? E aí demora um pouquinho para responder, né? Então, eles já estão introduzindo essa capacidade de raciocínio aí, né? E é lógico que também, junto com isso, a gente está tendo as LLMs sendo usadas como uma base, né, para trabalhar com aplicações mais sofisticadas, que são, no caso aqui, então, os agentes, tá? Pulei aqui, os LLMs com agentes inteligentes, né? Então, isso aqui eu acho que é uma tendência, porque, olha, se a gente lembrar, a internet, ela realmente, ela universalizou a memória, né? A gente, eu não lembrei, eu vou lá e vejo no Google, tá? Só que agora a gente está universalizando a nossa capacidade de recombinação criativa, que é a IA generativa, né? Então, a internet moderna, ela é uma camada cognitiva, né, que entende linguagem, tá certo? E a partir dessa camada é que a gente vai estar começando a criar uma série de aplicações. Então, a última aplicação que eu vi, eu acho que era na área de segurança. O pessoal criava 300 agentes para trabalhar ao longo de vários dias para tentar atacar e verificar se aquela rede está tudo ok, né? Porque agora, pessoal, com o software inteligente, né, usando essas LLMs, né, ele não é mais determinístico e a gente precisa o tempo inteiro ficar verificando se ele alucinou, se ele, né? Então, o que o pessoal está vendo é que num futuro não muito distante, a gente vai ter que ter tipo um sistema imunológico funcionando dentro dessas aplicações para ficar verificando, para verificar, né? Está sempre verificando, né? Se está tendo alguma alucinação, algum ataque, se está tudo certo com aquela aplicação, né? Então, também achei essa ideia interessante, né? E é lógico que eu posso também colocar várias LLMs, pegar o resultado de diferentes LLMs e verificar qual que é o melhor para mim, né? Então, hoje o pessoal usa muito isso, né? E é como se fosse uma mistura de especialistas, né? Que você tem em vários níveis, né? Até com várias cabeças de atenção e tudo nas redes, né? Mas o pessoal tem usado isso também. Bom, fazendo um fechamento aqui, né? Para a gente discutir, que eu acho que tem várias... O Laerte deve estar com uma listinha ali boa de perguntas legais, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu vou fechar com esses 3 pontos aqui, lembrando a vocês, então, que os computadores eles executam funções que vinham sendo somente fornecidas por humanos, mas agora eles estão executando funções que estão sendo aprendidas pelas máquinas. Não é que uma vai tomar lugar do outro, as duas abordagens vão estar trabalhando juntas, né? Tá? E com isso, a gente está conseguindo gerar funções que consegue prever um próximo estado, né, com uma chance, com uma probabilidade grande frente aos dados que a gente treinou, né, tá? Então, as redes neurais são o paradigma conexionista das redes neurais, né? É o que está sendo mais utilizado para essa implementação, porque são aproximadores universais de funções, né? E compactadores, geram todas aquelas camadas
intermediárias, né, com abstrações cada vez maiores, né? E por último, lembrar que tudo isso tem criado uma nova internet e cheia de oportunidades, entendeu? Onde você tem essa camada cognitiva de recombinação criativa, né? E agora a gente vai ter uma série de agentes trabalhando aí em cima disso aí, quem sabe vários agentes tentando proteger o nosso meio ambiente, né? Verificando o uso do solo e tudo mais, né, Laerte? Agora, é lógico que, ao mesmo tempo que, por exemplo, o LAPIG está usando a IA, né, para as suas tarefas, né, para usar essa IA, tem um data center ali que acabou com uma região ali que era pasto ou era plantação, não sei, aí não tem mais água. Bom, é a discussão sem fim aí, realmente, né, de ética, direitos autorais, de soberania nacional, e vamos lá. E vou finalizar com essa frase aqui, que é parafraseando, então, a Adélia Prado, né? Onde eu acho que a IA tem a faca e o queijo na mão, mas ela não tem a fome. Maravilha! A fome, quem tem que ter somos nós. Isso, exatamente. Gente, exatamente. Muito obrigado, pessoal. Eu adorei. Wellington, fantástico. Muito obrigado, uma aula incrível. E começando por essa. Como é que eu tiro o slide aqui mesmo, hein? Você acho que interrompe, né? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Eu tirei Interromper sharing, como é que é? Stop sharing. Stop sharing. Parar a apresentação. Eu consegui. Que aí eu vejo vocês aqui. Maravilha. Maravilha. Obrigado por discutir essas ideias, pessoal. Essa analogia que você faz, a IA tem a faca e o queijo na mão, o queijo e a faca na mão, mas não tem a fome. Talvez aí parafraseando a Adélia Prado, o Jensen Huang, que é o cara, né, o CEO da NVIDIA, eu acho que ele fala alguma coisa nessa linha, aqui eu estou sendo aqui muito, enfim, muito elástico, mas ele fala, né, eu tenho buscado ouvir essas entrevistas, tenho escutado muitos podcasts, e ele fala que a IA, ele fala o seguinte, você tem propósito e você tem tarefas. A IA, ela vem ajudar na execução de tarefas. Perfeito. Mas ela não tem o propósito. Então, assim, o que me preocupa, tá? E nós, aliás, eu tenho uma sensação, e eu quero que as pessoas me corrijam, né? Que demonstrem que a minha percepção está equivocada, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas da nossa geração, o Wellington, o Ronaldo, não sei se está aqui, as pessoas mais velhas, né? Eu estou com 60 anos, eu acho que estão lidando melhor. E aí claro, que tem que fazer todas as ressalvas possíveis, mas as pessoas que tiveram oportunidade de diferentes tipos de letramento, que tiveram a oportunidade, né, de uma formação e aquisição de uma base conceitual, ainda que tenham, de longe, eu não tenho a destreza computacional das gerações mais novas, tá? Mas o que eu percebo é que nessa revolução criada pela IA, e é uma revolução, nós mais velhos, e novamente, com muitas ressalvas que temos essa base conceitual, etc., estamos navegando melhor por esse mundo. E isso não sem ansiedades, né? O Roberto aqui está parabenizando o Wellington. Legal, Roberto, obrigado. Bacana. Mas, assim, eu acho que é isso. Eu fico, às vezes, muito preocupado, porque eu vejo as pessoas com esse queijo, com essa faca,
mas sem a vontade de comer. Isso. Ah, entendi. E sem ter, ou não tem um propósito, tem ferramentas. Então, assim, é uma coisa que a gente, nessa área que trabalha muito com dados, que é o caso, né, do que a gente faz no LAPIG, a gente trabalha com quantidades enormes de dados. Imagens satelitárias ou de drones são milhões de pixels, né? Uma imagem pequena tem alguns milhares. Então, nós temos uma abundância muito grande de dados e de possibilidades de análise. Nós estamos com uma mesa farta, mas eu sinto que a gente, às vezes, tem dificuldade de elaborar qual é o problema, qual é o propósito para usar esses dados. E a gente acaba investindo muito no uso da ferramenta. E a IA, aliás, há 3, 4 anos atrás, era importante ter acesso a dados, boas perguntas, boa base conceitual e também bom uso, destreza no uso de ferramentas. E hoje é interessante que a gente está vendo aí as novidades acontecerem e eu acho que todos estão, de alguma forma, se perguntando, aqueles que estão mais preocupados ou mais envolvidos nesse admirável mundo novo, no que tem de bom e no que tem de preocupante. Assim, olha, por exemplo, às vezes eu vejo, né, o Vitor falando lá do Olama e que ele está usando com... Ele pode usar com Sonnet, mas ele pode usar com Kiwi, etc. Aí, durante o feriado de Natal do ano passado, agora de 2025, o cara, um dos engenheiros-chefes da Anthropic, ele, ok, o Cloud Code é fantástico, mas será que eu não poderia fazê-lo mais amigável, resolver mais tarefas? E esse cara, durante 5 dias de feriado, deve estar curtindo o feriado, mas ele pensou no Cloud Cowork. Eu estava assistindo esse podcast ontem e é impressionante. Aí ele chegou, enfim, depois do recesso, né, que nos Estados Unidos é muito curto, esse recesso de Natal, e ele chegou e falou com o gerente, o chefe do Cloud Code. Olha, eu tive essa ideia, acho que isso era uma segunda-feira. E aí o chefe falou, será que você não consegue gerar um protótipo até sexta? Ele falou, não, me dá a segunda-feira. Teve o final de semana. Criou o Cloud Code, o Cloud Cowork. E aí, o Cloud Cowork, e aí também que eu estou tentando, acho que estou me embaralhando um pouco, com certeza, mas o que eu quero dizer é que mesmo as tarefas que hoje a IA, essa fronteira da IA não tem nada ainda de muito trivial. E eu não estou nem entrando naquilo que você falou, do que, assim, você usou o termo, né, que não é bem uma construção, é uma... É cultivado, não é construído, não é projetado. Nessa questão da fronteira da IA, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as ferramentas da IA que estão na fronteira, e toda semana tem uma ferramenta nova e muito impactante, e aí o que está acontecendo, inclusive, é que talvez assim eu possa gastar uma energia para aprender aquela ferramenta, mas provavelmente daqui a 2, 3 semanas existe uma maneira mais fácil de acessar aquela ferramenta e vem outras 3, 4 novidades. Então, isso acaba também gerando muita ansiedade. Mas antes de abrir aqui para o pessoal, eu vou dizer o seguinte, eu consigo, de forma geral, eu estou feliz que eu consigo entender um pouquinho da álgebra envolvida, né, lá do loss function, lá do propagation. Eu estou conseguindo ter um entendimento geral do embedding, etc. Mas eu tenho, assim, essa IA, ela tem um treinamento e depois, quando ela é deployed, né, quando ela é colocada em operação, em produção, como se diz, ela vai trabalhar no âmbito da inferência. Então, eu tenho um modelo, treinei um modelo, aquela coisa toda gigantesca, e agora, quando eu pergunto, né, e eu queria tentar entender um pouquinho a dúvida. Ontem eu estava aqui na casa da minha mãe, aí eu comecei. A minha mãe chama Libane, aí eu perguntava para o... Estava usando o ChatGPT. O que é o significado de Libane? Aí eu falava de outro nome, de outro nome. E os significados? A filha da cuidadora chama Sofia. Sofia, a gente sabe que é sabedoria.
e tudo certinho. Tá. Aí, no final, eu falei, olha, faz um poema com todos esses nomes. Tinha uns 8 nomes. O Que último era legal. o... Aham. E fez um negócio. Eu entendi essa questão dos poetas sendo os hackers aí, né? Mas o interessante, o que eu quero dizer é que toda vez que eu vejo isso, e fez um poema leve, gostoso, a minha mãe de 91 anos, ela riu, foi diferente, e fez uma coisa muito, aliás, muito inteligente. E aí, nesse momento, eu tenho uma sensação que eu não entendo nada, porque uma coisa é você falar que você treinou um modelo, um large language Uhum. model, com 100 mil palavras e com 1 trilhão de parâmetros, e esse modelo, você no final é um modelo, entre aspas, universal, você tem as funções que vão fazer essas aproximações. Uhum. Quando eu pergunto alguma coisa, eu estou entendendo que ele vai gerar, né, o Libane, o que significa? Eu sei que está naquele espaço semântico, Isso. espaço latente, Latente. Libane é nome, etc, etc, etc. Isso. E ele vai gerar várias soluções, milhares talvez. É. E cada solução tem uma probabilidade associada. E aí Aham. ele vai analisar a probabilidade e tal. Mas o interessante é que a sensação que eu tenho é que ele gera combinações e distribuições de probabilidade de combinações de palavras. Então, na verdade, a próxima palavra, o próximo token, está sendo, na verdade, frases complexas Isso. e que você tem uma distribuição de probabilidade não mais para o token, para o próximo token, mas para construções complexas. Uhum. E isso... Então, assim, eu sei que tudo isso é matemática, é computação, é dado, são chips cada vez mais potentes, muita energia sendo consumida, muita infraestrutura em torno desses chips, modelos cada vez mais sofisticados e aplicações. Mas, no final, você gera uma porção de coisa em 8 segundos. Então, assim, essa É inferência e a incrível. sofisticação da inferência é algo que assusta, né? É. É. E, inclusive, esses tokens, né, como eles vão... você tem várias camadas de alta tensão e tudo, decodificadores e tudo, eles vão ficando muito mais abstratos. Então, quando ele pega o próximo token, é o próximo token que está associado a um conceito inteiro de poesia, de tudo, né? E é autorregressivo, ele pega um por vez, né? Então, vai criando coisas que fazem sentido, né? Agora, eu usei a Adélia Prado, mas eu estava pensando em colocar o fogo de Prometeus, mas eu decidi não, porque o final da história não é muito bom, né? Não. Ou a caixa de Pandora, ou seja, assim, eu também estou assustado, cara. Consegue fazer umas E, coisas e incríveis. claro que, né, a mesma IA que está nos ajudando a ser mais produtivos, não a trabalhar menos. Na verdade, eu acho que a sensação que eu Isso é tenho é mesmo. que eu estou muito mais produtivo, mas, ao mesmo tempo, nunca trabalhei tanto na minha vida. É. Mas eu queria perguntar aqui para o pessoal que está aqui com a gente ainda, se alguém tem alguma pergunta O para o Roberto Hélio, fez um aqui, ó. Já hein? posso, Ah, o posso Roberto. responder a do Roberto aqui? Responde aí. Roberto, é o seguinte, o Roberto está perguntando que os novos produtos de... bom, vocês podem ler aí, né? É a questão seguinte, que a IA nesse contexto de agentes, né, que estão rodando em cima dessa camada cognitiva que eu falei, hoje ela precisa de uma inferência muito rápida. E essa inferência está sendo feita por CPUs ou por arquiteturas customizadas para dar uma resposta rápida, né? Roberto, a NVIDIA, não sei se você sabe, comprou uma empresa, acho que é a Grok, né? Só para fazer a parte de inferência rápida, né? Porque o treinamento eles fazem com as GPUs, mas as inferências, esse tipo de arquitetura, ou até uma própria CPU pode fazer, talvez, mais rapidamente, né? Opa, interessante. É. A Caroline, 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 uma ela vez. colocou aqui, né?
Ah, tá. Deixa eu ver. Que recursos elas precisam acessar para funcionar? Aí tem a execução, que conseguimos ver muito bem. Tá. Caroline, primeiro é o seguinte, uma analogia que eu faço às vezes também é o seguinte, se a gente treinar uma LLM, viu, Laerte, só com receitas de gulodices, né? Ela não guarda as receitas, mas ela sabe o que combina com o que e ela gera uma receita totalmente nova, né? Então, assim, só deixar claro que ela não acessa os dados do treinamento, mas ela extrai dos dados do treinamento as regras que permitem ela entender o negócio ali, entendeu? Eu adorei a analogia com caldo Marge. Ah, Enorme. sim, aquele é boa também, né? Uhum. E Tá, bom, ela pergunta também que recursos elas precisam acessar para funcionar. Tá, ela tem um funcionamento no treinamento e depois um funcionamento... No treinamento, o recurso são essas máquinas de alto desempenho, geralmente GPUs, né? E na parte de inferência, que é quando você usa os seus prompts, aí a máquina pode ser, não precisa ter um poder computacional tão grande, e aí se encaixa na resposta que eu dei para o Roberto, né? Mas vale aqui lembrar, pessoal, para Caroline e para os demais, né, que uma coisa que está faltando ainda muito, né, nessas LLMs, né, ou nessa direção da IA, né, é um aprendizado contínuo, né? O que a gente tem hoje? Treinou, parou. É lógico que você pode usar RAG, pode fazer um fine-tuning, mas o ideal é a gente ter um aprendizado contínuo, né, para que a gente consiga estar sempre aprendendo com a máquina, né? Agora, veja bem, a máquina, como o Laerte falou, não é para substituir a gente, é um assistente, né? E a gente não quer fazer uma pessoa, assim, porque às vezes as pessoas com AGI, né, essas coisas da inteligência artificial geral, né? Assim, eu fazendo mais uma analogia, né? Assim como a gente conseguiu fazer os aviões, a gente não queria fazer um pássaro, a gente queria viajar rapidamente de um lugar para o outro. Então, com essas IAs, a gente quer realmente um auxiliar para a gente em várias tarefas, né? É lógico que a gente fica com medo, viu, Laerte? Porque a IA, ela já monta um modelo do Laerte. Quando ela está falando com o Laerte, ela sabe que é o Laerte. Agora, imagina quando ela começar a montar um modelo dela mesma, que seria um primeiro caminho para uma consciência, né? Aí a coisa vai... a coisa tem um aspecto aí. Aliás, assim, eu estou me convencendo cada vez mais, é porque nesse mundo da IA, você tem as pessoas que são o que eles chamam lá, né, os distópicos, né, que são os doomers, né, são as pessoas que acham que a IA daqui 2 anos acaba o mundo. Isso. E tem os boomers, que são os utópicos. E entre os boomers, esses utópicos, ele tem aqueles que têm falado muito num tempo de abundância. Eu não sei, não vamos fazer previsões, mas a sensação que eu tenho é que a rapidez da IA ela está causando, ela é muito disruptiva, inclusive num aspecto emocional. As pessoas estão sendo, assim, ficando assoberbadas, né, com tudo isso. Então, isso é disruptivo, e a ideia, a sensação que eu tenho é que a transição para esse mundo cada vez mais operando nessa velocidade da IA, essa transição ela não é uma coisa suave, assim, ela não é uma coisa doce, tá? Então, assim, tem muitas preocupações. Mas eu queria, aproveitando que o Ronaldo está aqui, ontem eu assisti, e eu fico impressionado, eu tenho assistido muito esses podcasts, e ontem eu assisti um podcast, compartilhei com ele, um professor, um matemático de Princeton, que se demitiu, saiu de Princeton para trabalhar na OpenAI, no ChatGPT. E um outro matemático, um puro, né, mais teórico, outro mais aplicado, da Universidade de Califórnia. Esse de Princeton é um francês, o da Califórnia é um coreano. Os dois matemáticos estão trabalhando na OpenAI e falando como que a IA está sendo usada na pesquisa em matemática.
E eles falaram uma coisa, eles falaram uma coisa muito interessante, que essa evolução em direção a essa AGI, né, essa inteligência artificial geral, Geral. Uhum. eles trouxeram uma perspectiva numa dimensão temporal. Hoje, a IA, até por não ter memória, né, é um problema ainda essa questão. Quanto tempo uma informação, um contexto que você Janela de coloca contexto, aquele isso. prompt, aquela janela de contexto, quanto que aquilo sobrevive. E é caro isso. E eles falando do AGI no sentido de um matemático trabalha semanas com um problema, meses, anos. Então, o AGI, a tendência, e nós, seres humanos em geral, né, um poeta, um Graciliano Ramos e enfim, Guimarães Rosa, né? Quanto tempo e outra coisa, e quanta informação para gerar uma obra, né? Um Grande Sertão Veredas, uma Vida Seca. Mas a ideia é que o AGI vai estar muito associado com essa ideia de quanto tempo um modelo de IA consegue trabalhar num problema. 2 dias, uma semana. E claro que também a demanda de tempo também vai se encurtando, né? Porque você vai resolvendo mais rapidamente. Mas a mensagem muito otimista que esses dois matemáticos, assim, a entrevista é deliciosa, foi uma entrevista muito bacana mesmo, e eles deixam uma mensagem assim que, para mim, ela me tranquiliza em alguns aspectos. A IA ela está chegando na ciência, ela está chegando na pesquisa científica, ela está chegando na formação de quadros, mas a gente vai precisar cada vez mais de mais cientistas, não de menos. Então, a IA ela vai nos... A matemática, a fronteira na matemática, o que hoje é considerado fronteira, e não sei se o Ronaldo gostaria de comentar sobre isso, talvez, né, até o matemático coreano, né, o Ernest, e o outro francês, Sebastian, ele falando, olha, o matemático gosta de se divertir com problemas, mas também sofre, né, porque às vezes você fica ali sofrendo com problemas. E talvez a IA vai ajudar a quebrar barreiras, a acelerar essas descobertas, então vão gerando outros campos, né? Então isso é uma coisa, mas Só a como... IA, eu estou chegando à conclusão, eu não sou ninguém para chegar a uma conclusão, mas a sensação que eu tenho é que os distópicos tendem a ver a IA substituindo o ser humano. Os utópicos tendem a pensar num tempo de abundância. Eu acho que nenhuma coisa nem outra vai acontecer. Meio termo, né? Estamos cada vez mais concentrando riquezas, né? Um mundo cada vez mais desigual, cada vez mais sem governança, quando a gente precisa cada vez de mais governança. Inclusive, uma coisa que me preocupa muito é a desigualdade cognitiva. Então, é aqueles que têm acesso a esses modelos, que têm uma base conceitual, ou que a criança que vai numa excelente escola e que daqui a pouco, ano que vem, talvez a criança, no segundo ano do ensino fundamental, vai estar usando alguma coisa de IA. E nós temos as crianças que não têm acesso a isso. Então, a IA, por enquanto, ela está acelerando a desigualdade econômica, mas eu acho que tem uma coisa ainda mais grave, que é essa desigualdade cognitiva. E as pessoas não usando a IA de uma forma inteligente, elas, na verdade, terceirizam a cognição, né? Então, a gente não pode terceirizar a cognição. O problema é meu. E eu tenho que usar a IA, talvez, como há 40 anos atrás era um Excel. Não sei se vai chegar nesse nível, mas o problema é meu. Gente, Ronaldo, deixa eu só fazer um agradecimento aqui para o Tiago Almeida, que eu fui até na defesa dele alguns dias atrás. E só complementar, Laerte, eu compartilho com você todas esses pontos que você levantou, esses receios também, né? Porque a gente não sabe como vai ser o mundo amanhã, né? Mas insisto naquela analogia que eu fiz com os aviões, porque pode ser que a gente esteja com o LLM sendo o avião que batia asas ainda, entendeu? Porque a gente quis e conseguiu aprender as leis da aerodinâmica, a gente quer aprender as leis da inteligência, por trás da inteligência, né?
E pode ser que a gente esteja muito longe ainda, né? Então vamos ver se a gente consegue. Ronaldo Agora levantou. o Ronaldo levantou a mão ali, vamos ver. Ronaldo. Vai lá, Ronaldo. Só um minutinho, eu estou aqui no ambiente barulhento, vou sair aqui um pouquinho, Tá. fugir aqui para ver se eu consigo falar. Tá. Mas como o Laércio está me provocando a aprender IA, eu não entendo nada. Eu estou no time também, Ronaldo. Mas está sendo divertido no sentido que eu sou mais na teoria dos utópicos, né? Então, eu estou vendo a IA hoje, para mim, que eu estou começando a mexer nesses... Eu chamo como aplicativo, eu vejo como assim, a experiência que eu tive com calculadora, né? Primeira vez que eu peguei uma calculadora no ensino médio, que fazia aquele exercício de física, dilatação de materiais, você passava uma tarde fazendo um exercício. Quando chegou a calculadora, você fazia 50, né? Porque era só fazer continhas, né? Mas só que tinha uma diferença grande, né? Então, os colegas que não sabiam somar decimais, fazer potência de 10 a menos 17, aquelas contas... Você provar que o material deslocou 6 casas decimais, era um sofrimento, né? Porque... Então, quem não tinha habilidade de saber interpretar o que a calculadora fazia, não adiantava nada, né? Então, esse é o meu ponto de vista que, por enquanto, para mim, está sendo uma novidade que está acelerando experimentos, né? Eu uso como laboratório para acelerar experimentos, coisas que então, para mim, tem essas fases, né? Então, na época que eu fiz minha tese de doutorado, ficava brincando, eu gastava uma semana fazendo contas para poder pensar, né? Porque enquanto eu não preparava as contas, não tinha como pensar, né? Tá. E hoje não, né? Hoje essas mesmas coisas que eu fiz há 30 anos atrás ou mais, dá para fazer em 2 horas usando softwares, né? Tá. Então, assim, eu vejo assim como uma escala exponencial, logaritmo contrário, né? Tá exponencial de informações, né? Onde vai parar, não tem ideia, né? Mas assim, eu só queria perguntar para o Laércio e para o Wellington, e já vou parar aqui minha intervenção. Essas redes de IA, sei lá, eu só sei usar GPT, eu já usei muito pouquinho. Gemini, que acho que parece ter uma parceria com a universidade que dá para usar também, com um pouco mais sofisticada. E recém descobri que tem uma que chama Manus também, né? E alguém falou que ela está muito boa para fazer coisa de matemática, né? Eu nem sabia que tinha essa, né? A minha pergunta, essas IAs, essas 3 que eu dei, só estou fazendo propaganda para ninguém não, né? Só os nomes que vêm na cabeça. Elas trabalham de forma integrada ou independente? Quais seriam as 3 mesmo, Ronaldo? Não, são 2, né? GPT e Gemini, por exemplo. Ah, tá. Bom, eu acho que é independente, embora a maioria dos dados são os mesmos, né? Mas elas foram tunadas, né? De formas diferentes, né? Para mim, não tem como, assim, eu assim, de maneira de interagir com as duas ao mesmo tempo e de fazer ou eu e um outro colaborador e juntam a mesma IA e complementar essas informações que vocês falaram, né? Para mim é relevante isso, né? Porque as pessoas falam que quando você coloca um prompt, ela fica lá, depois que você perguntar de novo, vai dar outra resposta, né? Não tem a mesma, né? Na matemática tem sorte porque não adianta, né? Você vai responder diferente, na matemática é fácil selecionar isso, né? Mas eu imagino que em outras áreas pode ser muito complicado isso, né? Você gera lá uma demanda, ele te dá uma resposta e depois você... Claro, o Wellington tocou num ponto jurídico, né? Que para mim é uma coisa que eu esperaria que eu nunca precisava de mexer com isso na vida, agora estou precisando, né? Então, essas coisas de lei, por exemplo, você vai lá, tá a lei, tá quanto? Ah, não, mas essa aqui já tem um acordo do Supremo, não sei das quantas, que essa aí já está caducando, que vale a outra, né? Então, essas informações, assim, se você, assim, as decisões, imagine que na justiça o que tem de erro deve ser gigante, né? Por interpretação errada da lei. Não por maldade de juiz, né? Às vezes as pessoas criticam a justiça, às vezes as decisões são feitas erradas por falta de informação correta, né? Esse trabalho, se eu estou falando assim, esse comentário rapidinho, é porque tem um colega de matemática que está trabalhando, não sei o que está fazendo agora, mas ele tinha um projeto de colocar várias coisas no Tribunal de Justiça de Alagoas de maneira correta, né, de acelerar o procedimento, classificar os processos, etc. Esse processo que você falou, os projetos que você está fazendo, tem essa mesma filosofia também de organizar um pouco os dados de banco de dados da justiça brasileira?
Não, Ronaldo, no caso, a empresa ela tem o objetivo de permitir um chatbot, né? Permitir que os clientes possam fazer perguntas específicas da área jurídica, entendeu? E ter respostas que não alucinam, né? Ou que alucinam muito pouco, né? Porque toda a literatura da área jurídica é muito grande, né? Então, para você verificar rapidamente algum caso, né? Pode ajudar bastante o pessoal da área, né? Não, tá, obrigado e Tá. boa sorte aí, força para vocês que sabem programar e eu quero ser só usuário, né? Não quero. Tá bom, cara. Obrigado, viu, Ronaldo? Um abraço, cara. Bom falou te aqui da ver. Super IA, e aí, Wellington, a gente... você comenta um pouco isso, AGI, Super IA, mas eu quero, tá? E a gente vai ter que encontrar um tempo, eu quero muito sentar, você, Ronaldo, eu, Tá. a gente falar algumas coisas, Isso. inclusive porque eu acho que eu fico insistindo para o Ronaldo realmente entrar nesse mundo, porque a gente precisa de falar de IA, mas falar também da matemática envolvida. E assim, eu fico preocupado quando as pessoas acham que, olha, tudo que tinha para ser criado, outro dia eu vi um colega falando isso, pronto, já... Não, gente, você falou do avião, talvez o teco-teco, 14 bis, eu acho que a gente está falando de 14 bis. E está gostando. Hã? E estamos gostando muito. Gostando, está rápido para caramba. Mas fala aí, a gente... Tá bom. Agradeço, o Wellington, vai lá. Tá. Bom, foi o Elci, cara, para ser franco, eu não sei exatamente o que você quer dizer por isso, mas se for a AGI, né, a inteligência geral, né, eu acho que nós estamos um pouco longe disso, né? Talvez, como eu falei, né, a gente esteja no avião que bate asa ou no teco-teco, né? Mas a ideia de superinteligência é que seria muito maior do que a humana, né? De certa maneira, né, o que a gente tem construído com essas LLMs, com essas IAs, são soluções que conhecem de tudo um pouco, né? Às vezes aprofundadamente, né? E se você pegar um ser humano mediano, aí não tem comparação, né? Ele botou um conjunto de junção de vários... Ah, sim, cara. Bom, isso é uma estratégia que o pessoal já tem feito, né? Então, pegar várias dessas LLMs, colocar para conversar uma com a outra, entendeu? E sair com algo que seja um consenso, vamos dizer assim, né? Isso está sendo muito usado também, esse desenho, viu, Laerte? Assim, com agentes, né? Então, você tem, sei lá, 10 agentes que são revisores, 5 agentes que vão olhar a gramática, não sei quantos que vão avaliar a contribuição de um artigo, por exemplo, e no final eles sentam numa mesa virtual e decidem lá o parecer, né? Se é aceito com pequenas modificações, só para dar um exemplo assim, de avaliação de trabalhos, por exemplo, né? Então, esse tipo de abordagem de multi-agente já está sendo muito utilizada e pendurada. Cada agente desse, você tem um LLM. Aí podem ser diferentes, igual o Ronaldo falou, pode ser uma pendurada no Gemini, outra pendurada no ChatGPT, no Claude, por aí, e assim por diante. Maravilha, eu tinha aqui uma porção de outras coisas. Eu também, cara, eu queria falar mais. Pensar, mas é por isso que a gente realmente vai trazer o Wellington para um café. Ótimo. No Lapig, trazer o Ronaldo. Vamos. Quem quiser participar do café, participe. Vamos marcar isso, acabando o semestre, né? Que está todo mundo numa correria só. Wellington, maravilhoso, eu adorei. E a sua fala, ela certamente trouxe luz sobre muitos aspectos que a gente não compreende tão bem, mas, na verdade, eu acho que ela trouxe também muitas outras dúvidas. Essa era a ideia. E, novamente, eu acho que a gente precisa falar cada vez mais de IA, e eu tenho, às vezes eu encontro algum texto interessante, eu gosto de compartilhar,
Eu não tenho rede social, não tenho Instagram, não tenho nada, então eu vou lá no WhatsApp, eu mando para as pessoas. E, claro, eu sei que todo mundo está atolado de coisas, mas eu me preocupo muito da gente não ter mais dessas discussões na universidade. Tá. Eu Cara, acho vamos marcar, sim. que a IA não é que você passava a lista de exercício e o aluno resolve. Eu acho que a IA está nos trazendo, aliás, um fardo grande, porque a gente vai ter que ser mais criativo. Como é que você avalia a competência do aluno numa determinada dimensão? Então, enfim, tem tantas coisas para falar e maravilha. Wellington, um abraço grande, Ronaldo. Cara, obrigado, viu, pessoal? Boa noite. Aqui, maravilhoso. Boa, gente. Tchau, tchau.